expondo um pouquinho da minha pesquisa. Bom, como o tema foi falado, os direitos humanos e o acesso ao processo justo, fundamentos para a democracia e na base da cooperação processual. Com a entrada da nossa Constituição de 1988, ela criou uma certa desarmonização com o Código de Processo Civil vigente à época. E o novo CPC de 2015, ele surgiu como uma forma de adaptar o processo civil às transformações sociais e também corrigir essa ligação entre a Constituição e o processo civil. Assim, o novo CPC ele precisou se abranger expressamente dos princípios constitucionais, em seu aspecto processual. Muitas regras ali foram disseminadas, dando uma materialidade a esses princípios. Se nós fizermos a leitura do CPC, principalmente ali na sua parte inicial, nós verificamos que o legislador ele se incomodou em dar novas orientações ao processualismo civil, indo à incidência da configuração direta e positiva à Constituição Federal, com o ingresso de amplos direitos e garantias fundamentais às partes e ao processo. Quando eu vou resumir, depois quem tiver interesse em conhecer mais do tema, vai poder ler no artigo, quando eu falo da questão do direito ao processo justo, o direito a um julgamento justo, ele protege os indivíduos contra as intervenções estatais arbitrárias, dando-lhe a garantia, ainda mais quando se vivencia períodos de graves violações de direitos. O direito ao processo justo ele vem, de uma certa forma, para assegurar as garantias. Nesse contexto, a organização de um processo, assim como o seu desenvolvimento, deve ser pautada na lei, antecipadamente produzida e de conhecimento público, a ser concentrada de forma igualitária e elaborada em consenso com a Constituição Federal, tendo um panorama que ele se faz da supremacia e serve de embasamento à validade de toda a ordem jurídica. Assim, torna-se cogente a cada um de nós observar a cláusula do processo of law, que ela regula as garantias processuais que devem ser consolidadas durante a prestação jurisdicional estatal como forma de impedir lesão a direitos e danos irreparáveis. O julgamento justo é este que só será adquirido a partir da edificação de um provimento que seja assegurado o conhecimento isônico e efetivo das partes, o dever de fundamentação das determinações, conforme já expõe o CPC lá no seu artigo 487, salvo engano. O da publicidade, o da consignação do juízo natural, imparcial, todos alinhados, se nós formos analisar a fundo, a cooperação processual. Na consignação de um juízo natural e imparcial, assim como diz Canotilho, nessa obra tradicional, será estimado o processo justo aquele em que houver assistência alargada de direitos fundamentais, quer nas extensões processuais, quer nas dimensões substantivas. Então, com a evolução do direito constitucional, a partir da Segunda Guerra Mundial, denomina-se alguns autores americanos e europeus, que é o neoconstitucionalismo, que ele inaugura um novo período ali da hermenêutica constitucional, refletindo a pujança da força normativa da Constituição no geral. Nessa conjuntura, é necessário se fazer uma certa reformulação da prestação jurisdicional, que, ao meu ver, aconteceu no CPC de 2015. Para isso, o processo, além dele ser um mero aparelho através da qual o Poder Judiciário exerce a sua função típica, ele passa a ser visto como uma segurança de liberdade,
foram a constitucionalização e a internacionalização dos direitos fundamentais, individualmente desenvolvidas na jurisprudência e nos tribunais constitucionais e das veemências supranacionais de direitos humanos, que expuseram o conteúdo da tutela jurisdicional eficaz como direito fundamental, detalhando uma série de regras mínimas ao que se combinou chamar de garantias fundamentais de um processo, universalmente recebida em todos os países, que institui a dignidade da pessoa humana como uma coluna do Estado democrático de direito. Nesse passo, o devido processo legal ele ganha importância, laborando como meio de manutenção dos direitos fundamentais e prevenindo que as liberdades públicas fiquem ao arbítrio das autoridades executivas, legislativas e judiciais. O princípio do devido processo legal atua como um fator de segurança jurídica e amparo da confiança dos indivíduos, por garantir paridade de espécies em face do Estado, quando se anseia limitar a liberdade ou direito dos bens jurídicos tutelados constitucionalmente. As balizas registradas de uma ponderação justa incluem o direito de estar presente em tribunal, de ter um julgamento público rápido em presença de um tribunal independente e imparcial, de ter um advogado de designo ou provido sem despesa. Também é fundamental o direito da presunção de inocência, até que se demonstre o contrário, e o direito de não ser constrangido a observar contra si mesmo. Essas peculiaridades são elucidadas com mais proeminência no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, uma preparação legalmente vinculada de alguns princípios fundamentais da Declaração Universal de Direitos Humanos. O julgamento justo ele está na essência do artigo 10 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que ela busca prevenir uma reprodução das truculências da Alemanha de Hitler. O direito a um julgamento justo ele foi acolhido por todos os países. O julgamento justo não só abriga suspeitos e réus, mas torna a coletividade mais protegida e forte e traz uma confiança ao Estado de Direito. Tal fato ele pode ser também vislumbrado através do princípio da cooperação. É onde entra, então, o princípio da cooperação dentro dessa pesquisa que eu me propus a desenvolver, que é veemente no novo processo civil que estamos, já não tão novo, né, porque já tem 6 anos, que quando todos operam de forma cooperada, desempenham o intuito de se atingir uma pacificação, independente de qual parte sairá do processo com seu mérito. E essa é a essência do novo método de condução de processos através da cooperação, proporcionando ainda o devido processo justo, garantindo ao homem em uma nação de plena democracia. Assim como assevera... Ok. Para encerrar, eu deixo a citação do Lenny Streeck, que ele diz o seguinte: o espírito do novo CPC é alça a ética, a honestidade e a lealdade das partes como estandes da conduta, facilitando a gestão do processo pelo juiz e permitindo que se chegue à solução mais justa e efetiva. Aí eu deixo algumas referências dentro do texto que foi submetido, já tem outras desenvolvendo o tema, tentei ser sucinto um pouco, passando por cada conceito. E obrigado pela oportunidade e pelo momento de poder desenvolver um pouco, de apresentar um pouco do que tem sido estudado.